E aí galera, mais uma aulinha aqui agora sobre frações com a ajuda do Alvin e os esquilos. Eu sou o professor Francisco Wagner, mais uma aula do projeto Matemática para Todos, desenvolvido em parceria, desenvolvido em parceria com o professor Maico Saboia. Então vamos lá entender essas frações. O que é uma fração? Uma fração, ela representa uma parte de alguma coisa. Então sempre que eu estiver falando de fração, eu estou dizendo que eu estou dividindo alguma coisa em partes e pegando algumas dessas partes, certo? Ela pode ser escrita de uma maneira mais formal, como todo número, que pode ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque não tem como eu dividir uma quantidade por zero, certo? Então, B tem que ser diferente de zero. Exemplos. 2 sobre 3 a gente lê como 2 terços. Certo? Ó a carinha do Alvin aí, ó. Ele já pensou na comida, ó. Uma pizza foi dividida em 3 partes. Olha a pizza. Vamos dividir essa pizza aqui em 3 partes. Então tá aí, a nossa pizza foi dividida em 3 partes. E o Alvin, que é olho gordo demais, está dizendo que ele ficou com 2. Se ele ficou com 2, o que aconteceu aí, gente? Ó, 2 partes são para ele. Esse bichinho está com um olho grande. Pegou 2 partes de 3. Então, o número que está embaixo é o total de partes que eu tenho. O número de cima é a quantidade de partes que eu estou usando. Esse total de partes que a gente dividiu, a gente chama de denominador. E a quantidade que a gente está usando, a gente chama de numerador, certo? Então, o número que está em cima é o numerador. O número que está embaixo é o denominador. Seguindo. Se a gente tiver que somar frações com denominadores iguais, ó, o número que está embaixo é o mesmo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui, então, um pedaço da pizza, uma representação da pizza, na verdade, correspondente a 2 terços, ou seja, eu estou pegando 2 partes das 3 partes da pizza. E aqui eu tenho uma outra pizza que também foi dividida em 3 partes, só que agora eu estou pegando só uma dessas partes. Se a gente juntar essas duas pizzas aí, as partes em que a gente pegou, a gente vai ter exatamente uma pizza inteira, certo? Eu estou juntando 2 partes da primeira com uma parte da segunda, eu tenho 3 partes de 3. Então eu consigo ter uma pizza inteira. Olha o Simon de olhão grande aí, ó. Eita, o que ele está pensando? Uma pizza inteira, vou comer tudo. Eita, opa, olha o Teodoro, olha o Teodoro. Quero um pedaço da pizza. O Teodoro já está de olho, o Teodoro é gordinho, ele não vai querer a pizza? Então olha só, se as frações possuem o mesmo denominador, nesse caso, quem são os denominadores? O denominador da primeira é 3 e da segunda também é 3. Então elas possuem o mesmo denominador. O que a gente faz? A gente soma os numeradores, ou seja, todo mundo que está em cima, e a gente conserva, a gente repete quem está embaixo. Então, se eu estou somando 2 frações e a parte de baixo é igual, a gente vai repetir essa parte de baixo e vai somar a parte de cima, certo? Então, a gente tinha 2 terços mais 1 terço, embaixo é igual, repete o 3 e soma a parte de cima, 2 mais 1, 3. Então, ficou 3 terços. E a mesma regra vale para a subtração. Olha lá, 2 terços menos 1 terço. Quem está embaixo é igual, é o 3. Então, a gente repete ele e resolve a parte de cima. 2 menos 1, 1. Então, a minha resposta é 1 terço. Certo? Vamos para frente. Soma e subtração de frações com denominadores iguais. Ó, se as frações possuem o mesmo denominador, soma-se ou subtrai-se, conforme a operação que esteja sendo usada, né, de acordo com a continha que apareceu. Então a gente resolve a parte de cima e repete a parte de baixo. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto. A parte de baixo é a mesma, é o 5. Então o que a gente faz? A gente repete a parte de baixo e soma a parte de cima. 2 mais 1, 3. Então eu tenho 3 quintos. Segundo exemplo, 5 sétimos mais 4 sétimos. De novo, o denominador é igual. Então o que a gente faz? Repete ele
soma os de cima. 5 mais 4, 9 sétimos. Terceiro exemplo, 5 oitavos mais 3 oitavos. Mais uma vez, soma de cima, repete de baixo. Então eu tenho 8 oitavos. Acho que o Alvin gostou disso, hein? Um recado importante dele aqui, ó. Sempre que possível, simplifique a fração. O que é simplificar a fração? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? Um divisor comum. Exemplo, ó, eu tenho 8. O 8, o maior divisor dele é ele mesmo. Eu poderia dividir por 2, poderia dividir por 4 e poderia dividir por 8. Todos são divisores do 8. Mas se eu quero simplificar, eu quero escrever ele de um jeito mais simples, menorzinho. Essa fração seja escrita de uma forma menor. Então eu vou simplificar ela pelo maior número. Então, dividindo por 8, eu tenho 1. Eu tenho uma unidade. Ou seja, sempre que o numerador for igual ao denominador, isso representa uma unidade. Certo? Vamos para frente. Olha outro exemplo agora com subtração. 2 quintos menos 1 quinto. A gente aplica a mesma regra, só que agora, como é uma continha de menos, a gente subtrai os numeradores. Então, 2 menos 1, 1. Então, eu tenho 1 quinto. 5 sétimos menos 4 sétimos, repete o 7, resolve 5 menos 4. Então, eu tenho 1 sétimo. 5 oitavos menos 3 oitavos, repete o 8, resolve os numeradores. 5 menos 3, 2. Então, eu tenho 2 oitavos. Certo? Regrinha mesma. Ó, 2 oitavos. Dá para simplificar? 2 é par, o 8 também. E a gente sabe que todo número par pode ser dividido por 2. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, simplificando essa fração, a gente fica com 1 quarto. E se os denominadores forem diferentes? Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Agora eu tenho a nossa pizza lá, 2 terços dela. Só que da outra pizza eu tenho 1 quinto. Ó. A primeira pizza foi dividida em 3 partes. E a segunda pizza foi dividida em 5. Como é que eu vou saber somar essas quantidades? Como? Que tanto de pizza que eu vou ter? Como é que eu vou fazer isso? Ora, se os denominadores forem números diferentes, para somar ou subtrair frações, precisamos deixá-los com o mesmo denominador. Eu não falei que o denominador é a quantidade de partes que eu estou dividindo o objeto? O nosso objeto aqui é uma pizza. A primeira pizza eu dividi em 3 partes, a segunda eu dividi em 5. Mas eu preciso dividir as duas pizzas em quantidades iguais. Como é que eu vou fazer isso? Ó, se eu dividir a primeira pizza em 15 partes, eu vou estar pegando 15 partes, 15 é 5 vezes 3, né? É a mesma coisa que estar multiplicando por 5. Então, se eu tinha 2 terços, eu estou multiplicando por 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, 2 terços é a mesma coisa que 10 quinzeavos. E a segunda pizza eu vou dividir em 15 partes também. Ó, para transformar o 5 em 15, eu multipliquei por 3, né? Então, 1 vezes 3 dá 3. Então, eu tenho 3 quinzeavos. Elas ficaram com o mesmo denominador. Estão divididas na mesma quantidade. Agora, eu consigo somar, né? O denominador está igual. Então, eu tenho 10 mais 3, 13 quinzeavos. Isso significa que é a mesma coisa que eu pegar uma pizza, dividir ela em 15 partes, e dessas 15 partes eu pegar 13 partes. Certo? Mas como é que eu cheguei nesse número, nesse 15 aí? Ó, como tá aí, ó, o Simon perguntando, mas como vou deixar no mesmo denominador? Ó, quem traz a solução? É simples, é só usar o menor múltiplo comum. Teodoro resolveu pra gente. É só usar o MMC. Como é que a gente calcula o MMC de 3 e 5? Como é que a gente faz isso? Então vamos usar aqui a regra da borboleta. Olha que bonitinha essa regra. Eu tenho essa soma ali, ó, 2 terços mais 1 quinto. Como é que a gente vai fazer? Temos 2 objetos divididos em partes diferentes e precisamos deixá-los em partes iguais. Sabemos que o MMC de 3 e 5 é 15. Por que o MMC de 3 e 5 é 15? 3 e 5 são números primos. Números primos só dividem por 1 e por eles mesmos, né? Então, o MMC dos dois vai ser a multiplicação deles. 3 vezes 5, 15. O MMC é 15.
certo? Agora vamos aplicar a regra da borboleta. Olha a regrinha, como é que ela é simples. A gente vai pegar o MMC, vai dividir pelo número que está embaixo e depois multiplicar pelo que está em cima. Ó, eu sei que o MMC é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Faz a mesma coisa com a outra fração. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Agora a gente soma. 10 mais 3 vai dar 15. Ou 10 mais 3 vai dar 13. Então eu tenho 13 sobre 15. Olha como é que ficou bonitinha a nossa borboleta. É a regra da borboleta. Pega o MMC, divide por quem está embaixo e o resultado a gente multiplica por quem está em cima. Certo? Então vamos continuar nessa regrinha. Ó. Agora eu tenho outro exemplo. 5 sextos mais 3 quartos. O MMC de 6 e 4. Vamos para o método prático. O que é o método prático? É a gente fazer a fatoração dos denominadores. Denominador não é quem está embaixo? Então eu tenho que fatorar o 6 e o 4. Como é que eu fatoro eles? Dividindo em números primos. Então, como eles são pares, eu posso começar dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Eu ainda tenho um número par. Eu posso dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não divide, a gente repete ele. E o 3 é primo, só divide por ele mesmo. Então, vamos dividir por 3. O 1 já está lá, a gente repete. 3 dividido por 3 dá 1. O que a gente faz agora? Multiplica esses números primos. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Então, eu sei que o meu MMC é 12. Agora, a gente aplica a regrinha da borboleta. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Aí joga esse 10 aqui para a nossa resposta. Faz a mesma coisa com a segunda fração. 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 3 dá 9. Desce esse 9 para cá também. Então a gente tem agora 10 mais 9. Então a nossa resposta é 19 sobre 12. Certo? Simples, não é não? Segundo exemplo, ó, se fosse menos, o que ia mudar? Ia mudar nada, só que ia fazer uma operação de subtração. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Traz esse 10 para cá. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Traz esse 9 para cá. E quanto que é 10 menos 9? 1. Então eu tenho 1 dozeavos. Então, 5 sextos menos 3 quartos é igual a 1 dozeavos. E aqui, a gente finaliza, então, deixando alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Depois a gente faz um novo videozinho só com a resolução dessas questões, tá ok? E mais uma dica do Alvin aí, ó, sempre que possível, simplifique a fração. Essa fração é o resultado final, certo? Quando chegar no resultado final, sempre que possível, simplifique. Tá ok?